Com você, mais uma vez, aqui no Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante meia hora, eu quero ministrar sobre a vida de todos vocês uma mensagem de fé, de esperança, de alegria e de vitória. Mensagem que leva você, que ainda não tem uma experiência com Cristo, a tê-la, principalmente a experiência da salvação, mensagem que leva você a confiar mais em Deus e saber que a palavra dele é viva, rica, gloriosa e também poderosa, motivação para que você vença a tristeza, vença o desânimo, vença a depressão, vença a doença, vença os desafios, vença as dificuldades e caminhe em frente, sabendo que com Cristo nós somos mais do que vencedor. Durante meia hora, eu quero orar com você, eu quero ministrar a palavra de Deus, eu quero conduzir você a uma experiência viva, real e importante com Deus. Quero contar com a sua sintonia, para que juntos possamos viver estas bênçãos de maneira poderosa e de maneira especial. Lembrando a você que, além de você me assistir aqui na televisão, você tem a oportunidade também de me assistir no YouTube. Eu estou com mais de 3.000 vídeos do Falando ao Coração arquivados no YouTube. YouTube você procura, acessa o YouTube no seu celular, ou no seu computador, ou no seu tablet, e procura lá, Falando ao Coração. E aí você clica no dia que você quer assistir. Suponhamos que você hoje está me assistindo aí ao vivo, ou me assistindo no horário que está sendo apresentado, mas amanhã, por exemplo, você tem um compromisso, coisas assim, ou dormiu muito, não conseguiu assistir, você não perdeu o programa. Lá por volta de 8 horas você entra no YouTube, a hora que você puder durante o dia, entra no YouTube, procura Falando ao Coração, você encontra o programa do dia. E aí você assiste como se estivesse assistindo aqui agora, onde você está. Então, olha, Falando ao Coração existe para que você possa ser alimentado, porque a palavra de Deus é pão. O Falando ao Coração existe para que você possa ser fortalecido. A palavra de Deus é fortificante, importante para a nossa vida. O Falando ao Coração existe para que você possa ser orientado sobre o caminho a seguir, sobre a eternidade. As pessoas falam de tantas coisas, né? Pesquisas, estatísticas, direcionamentos, coisas da terra. Mas poucos falam sobre o direcionamento mais importante que eu tenho para lhe dizer, que é encontrar-se com Deus. Quando na Bíblia está escrito, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, é para que você possa, nesta vida, preparar na faculdade, preparar no trabalho, melhorar cada dia, ser uma pessoa correta, honesta, direcionada por bons valores e princípios, inspiradas por coisas boas, mas que você possa também direcionar a sua vida para depois da morte. Você sabe que todos passarão pela morte. E enquanto você está neste corpo, você tem esta oportunidade de decidir, quando você morrer, para onde irá a sua alma. Eu quero que você deseje, eu tenho certeza que você deseja morar no céu, não é verdade? Você deseja o melhor. Em todo o tempo você quer o melhor, mas às vezes você esquece de trabalhar com este propósito e vai deixando nas mãos dos outros. Alguns dizem, não, alguém vai depois fazer aí alguma atividade religiosa a meu favor, eu vou saindo do inferno e purgando e tal, e vou para o céu, ou nem passo pelo inferno, vou direto para o céu, coisa assim. Eu quero dizer para você que religião não tem esse poder. Eu quero dizer que o que tem poder para te orientar é isso aqui, palavra de Deus. Qualquer coisa que você fizer que não esteja apoiado pela palavra de Deus, você está perdendo o seu tempo. Pode ser que você tenha um benefíciozinho aqui e acolá, mas eu tenho que pensar, não é só no dia a dia.
enquanto estou aqui. Eu tenho que pensar depois, quando sair deste mundo. Eu tenho que pensar nisso também. Então, viva uma vida espiritual ativa, desde já, e quando terminar sua vida física aqui, você só terá coisas boas para desfrutar, viver e receber para toda a eternidade. O importante é isso, a vida física é limitada. Uns vivem 80, outros vivem 90, outros passam um pouquinho de 100, outros nem nessas marcas chegam, mas a vida depois da morte é eterna. E aí nós temos que preocupar. Então, olha, no programa de hoje eu tenho uma mensagem bíblica que eu quero compartilhar com você. E olha que eu vou trazer uma mensagem que vai te alertar muito para você melhorar o seu comportamento em relação a Deus. Eu quero neste instante fazer a primeira oração, pedindo a Deus para abençoar vocês que contribuem, vocês que me ajudam a fazer este programa. E nesta oração já vou incluir aqui alguns nomes. Eliane Nazaré Guimarães, aqui de Goiânia, Irenilda Souza e Silva, de Anápolis, Flávio Tito Souza de Jesus, de Goiânia, Irenilda Correia da Costa, de Manaus, no Amazonas. Olha que coincidência, um nome raro, Irenilda, e apareceu no mesmo dia uma Irenilda em Anápolis e outra Irenilda em Manaus, que vieram juntas contribuir com este programa. Isso é coisa de Deus. Luciene Pereira Santana, de Goiânia, e Renata Travassos de Freitas, de Belém do Pará. Eu quero dar graças a Deus por todos vocês e orar pedindo para que a recompensa de Deus seja real, profunda e verdadeira na vida de cada um. Oremos juntos então. Querido Deus, bondoso Pai, essas pessoas têm aberto os seus corações para contribuir financeiramente com este programa, para que ele não venha parar. Por isso o programa já está no ar há mais de 20 anos. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece o nosso propósito, o Senhor conhece as nossas atitudes. E fazemos isto de coração aberto, com sinceridade e verdade, porque sabemos, ó Pai, que existem muitos por aí explorando as pessoas, mas nós aqui não estamos com este propósito. Por isso eu te agradeço, porque esses que acreditaram na nossa sinceridade e no nosso propósito de fazer uma coisa séria, falando do Senhor Jesus para todas elas têm contribuído porque elas veem que este programa não pode parar. Por isso eu quero pedir que a tua bênção seja com estas pessoas. Abençoa-as em tudo, faça prosperar, dá saúde, alegria, recompensa, Senhor, cada uma delas. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém e glórias a Deus. Importante saber que na quarta-feira, toda quarta-feira, nós estamos com uma campanha aqui imperdível aqui na igreja. Então, venha estar conosco na próxima. Nós estamos neste período agora com a campanha Assumindo o Governo. Porque, olha, Deus preparou para você coisas grandes, coisas preciosas, coisas importantes, coisas extraordinárias. Mas você tem que assumir o seu papel. E às vezes, numa humildade exagerada, numa falta de conhecimento, ou numa falta de fé, ou coisa parecida, você não assume o seu governo. Então venha viver conosco esta campanha toda quarta-feira, às 7h30 da noite, um culto vibrante, 2 horas de culto, mas sabe aquelas 2 horas que passam tão rápido que você até assusta? Porque o culto é maravilhoso. Começa com alegria, continua com alegria, termina com alegria e é bênção atrás de bênção. Espero você toda quarta-feira aqui. Mas olha, no domingo eu tenho 2 cultos. Domingo pela manhã, às 10, primeiro culto. Domingo à noite, 7 da noite, segundo culto. Venha também participar conosco nestes cultos e você será poderosamente abençoada por Deus, abençoado por Deus. Espero você nas nossas reuniões para vivermos juntos. Lembrando que aqui nós temos estacionamento para todos vocês, colocar os seus carros com segurança, estacionamento fechado e dentro do tempo tem que subir escada para guardar o carro, descer a escada, descer rampa, não, é tudo no mesmo piso do templo, você só sobe a escada para o santuário, porque todos os departamentos funcionam na parte de baixo e o nosso auditório é no primeiro piso. Mas você tem elevador, se você tiver dificuldade de andar, não precisa subir as escadas, tem elevador para você subir. Vem estar conosco. Nós temos, olha, trabalho para as crianças, nós temos trabalho para os adolescentes, nós temos trabalho para os jovens e nós temos trabalho também para os com mais de 60.
Inclusive, uma vez por mês, nós temos um culto para aqueles que têm mais de 60 anos. E tem sido uma bênção. E nessa próxima quinta agora, dia, parece que 26 de janeiro, teremos mais um culto para aqueles que têm mais de 60. Quando a gente canta aquelas músicas mais antigas que gostávamos de cantar quando éramos mais jovens, quando a gente medita na palavra de Deus, recebe uma oração, é quinta-feira à tarde, normalmente quem tem mais de 60 aí já está com a vida mais estabilizada, não tem dificuldade para vir. Então venha estar conosco, a recompensa será grande de Deus na vida de cada um. Espero vocês para vivermos estas bênçãos juntos, de maneira poderosa e de maneira especial. Vamos para a meditação bíblica de hoje. Quero ler com você em Mateus, capítulo de número 26, versículos de número 31 a seguir. Mateus 26, 31 a seguir, que diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Versículo 32. Todavia, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Versículo 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizassem, ou ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Versículo 34. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Versículo 35. Respondeu-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Veja que nós temos aqui, pela parte de Jesus, um alerta e um aviso. Um alerta para todos os discípulos e um aviso específico para Pedro. Os discípulos estão com Jesus. Jesus sabia que naquela oportunidade ele seria preso, e ele traz uma profecia bíblica, já dizia: fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Então Jesus já estava alertando que o pastor, que seria no caso ele, seria preso, e além de preso seria um julgamento fajuto, só proforme, porque o objetivo era matar Jesus. Ele tendo crime ou não, teria a sentença de morte para ele. Ou merecendo ou não merecendo, a sentença seria a mesma. E, desta forma, Jesus é preso. E ele deixa esse aviso importante, este alerta importante para os seus discípulos, dizendo: olha, cuidado para vocês não se escandalizarem, porque eu vou ressuscitar e estarei convosco outra vez. Então, um alerta importante que eles deviam ter prestado atenção. Mas veio a hora em que Jesus foi preso e cada um tomou um rumo, ou seja, se dispersaram. Pedro ficou no pátio daquele espaço onde estaria sendo o julgamento, e ali tinha uma fogueira. Ele assentou em volta da fogueira e começou a se aquecer do frio que aquela noite fazia. De repente, alguém que estava ali na roda, naquela conversa de roda de fogueira, ouvindo a voz de Pedro, ouvindo falar de Pedro, disse para ele: o senhor tem um sotaque parecido com o dele? Porventura o senhor também não é dos dele? Pedro, nesta hora, solenemente disse: não conheço tal personagem, não conheço. Negou Jesus a primeira vez. E aí a conversa continua. E vem um outro e diz: olha, mas você se parece muito com ele, eu estou achando que você é dos dele. E ele disse: olha, por favor, não me confunda com quem seja dele, eu não conheço esse homem chamado Jesus, não conheço, não tenho nada a ver com ele. Negou a segunda vez. De repente, o tempo continua, e outros lá levantaram essa questão. O senhor está dizendo que não é da parte dele, já disse 2 vezes, mas é inconfundível, eu acho que o senhor faz parte da equipe dele.
Aí, nessa hora, ele ficou até meio nervoso e disse, já falei que não sou, e reafirmo que não sou, e continuarei reafirmando que não sou. Nesta hora, depois de negar a Jesus por 3 vezes, o que acontece? O galo canta. Aí Pedro lembra do que Jesus tinha dito a ele. Então veja, para os discípulos, Jesus trouxe um alerta. Olha, vocês têm que entender que eu vou ser preso e vocês têm que ter cuidado para não dispersar, porque já tem uma profecia dizendo que as ovelhas, quando o pastor é ferido, se dispersam. Aí eu disse, nós não vamos dispersar. E o Pedro, que levantou uma palavra mais contundente sobre o assunto, disse, olha, eu prefiro morrer do que afastar-me de ti. Porque Jesus alertou Pedro. Jesus deu um aviso direto para Pedro. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro disse, eu negar? Prefiro morrer com o Senhor do que negá-lo. E aconteceu. Pedro agora confirmou o que Jesus disse, negou a Jesus. Então, eu quero chamar a sua atenção para este fato, porque isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Primeiro, tem um alerta. Nós temos vários alertas da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, sobre a nossa vida com Deus. Primeiro foi um alerta. Ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, já era motivo para eles se juntarem e disserem, olha, nós não vamos deixar que esta palavra cumpra na nossa vida. Porque uma coisa é uma profecia que você não sabia, outra coisa é uma profecia que você sabe o que ela está dizendo. E essa profecia bíblica dizia isso, então Jesus só os alertou, olha, está escrito, espero que vocês não façam o mesmo, nós não vamos fazer. Mas não atenderam este alerta, ou seja, aquilo que Jesus disse entrou no ouvido, saiu no outro, e eles não prestaram atenção. Este é o grande perigo. Você, cada dia, está ouvindo aqui no Falando ao Coração, ouvindo no templo onde você frequenta, ouvindo em outros programas, seja de televisão, de rádio, que você assiste ou ouve, em alguma coisa que você lê, você está lembrando que existe um plano de Deus para a humanidade, que nós estamos caminhando para o fim, que nós temos que nos preparar para encontrar com Deus, e que a vida física não é eterna, ela é limitada, então nós temos que preparar para a eternidade. Todas as pessoas no mundo estão recebendo estes avisos. E elas têm dado atenção? Alguns sim, mas uma grande maioria entra de cá, sai de cá. Ou seja, isso é coisa inventada por esses pastores, isso é coisa criada por estes que se dizem operadores da palavra e assim por diante. E não dá ouvidos. Mas além dessa palavra de Jesus para o grupo, alertando sobre o perigo que eles estariam incorrendo se não prestassem atenção no que iria acontecer, e eles tomassem uma atitude de se unir para não entrar nessa contramão em relação a Deus, eles não deram ouvidos. Ouviram o alerta, mas a partir do momento que Jesus foi preso, eles agiram como se não tivesse alerta nenhum. E eles deram lugar ao medo, deram lugar ao pavor, deram lugar à decepção até. Porque na cabeça deles, Jesus nunca seria preso, Jesus nunca seria morto, Jesus nunca entraria por aquela rota, porque Jesus tinha poder. Quantas vezes os policiais vieram prender Jesus e Jesus só perguntava assim, a quem procurais? Todo mundo caía de costa, naquela hora com o poder dele. Quantas vezes viram Jesus saindo de todas as situações embaraçosas que as autoridades procuravam inseri-lo, e ele saía delas com facilidade, com sabedoria. Quantas vezes eles viram Jesus sendo confrontado e Jesus vencendo os confrontadores, assim na classe, na sabedoria. E eles Jesus, esse aí é perfeito, ele não vai permitir tal coisa. Mas era necessário que Jesus passasse pela morte da cruz. Era necessário porque a morte de Jesus significava pagar o preço necessário para que qualquer pessoa que pudesse reatar a sua comunhão com Deus pudesse fazê-lo. Então não tinha outro caminho. E Jesus só alerta, olha, quando eu for preso, significando que ele seria preso. Vocês tenham cuidado para não se dispersarem.
Aí o Pedro sai com aquela afirmação de que ele nunca faria tal coisa, que ele estaria com Jesus. E Jesus disse, olha Pedro, você está dizendo isso aí, mas olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. O Pedro estava mais do que alertado. Além de alertado, ele estava avisado. Então, muitas vezes você ouve, não dá atenção, você ouve outra vez. Então, primeiro foi um alerta, segundo foi um aviso, terceiro foi... E assim por diante, você vai ouvindo e não dá atenção. Por isso a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui 30 segundos na vida. Ninguém pode afirmar que daqui 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, você estará vivo. Então é hoje o seu dia. Hoje é o dia do encontro com Deus e é o dia de tomar a decisão. Pedro não prestou atenção nem no aviso, nem na primeira parte que Jesus alertou. Então ele não prestou atenção nem na alerta, nem no aviso de Jesus direto a ele. Pedro, olha, você está falando isso aí, mas eu quero te lembrar, eu quero que você não esqueça, antes que o galo cante, 1, 2, 3 vezes você vai me negar. E o Pedro reafirmou tudo, não, o que é isso? Eu não faria tal coisa nunca. E aí fez. Ou seja, por que fez? Porque não prestou atenção, nem no alerta, nem no aviso. Então, você precisa estar atento, porque o que eu estou falando para você agora pode ser um aviso, mas pode ser um alerta também. Então, é hora de tomar uma decisão. E o Pedro entrou nesse caminho. E aí o texto vai dizer que depois disso, quando o galo canta, Pedro caiu em si e lembrou do aviso que Jesus tinha dado a ele. Esse é o grande perigo. Lembrou porque tinha esquecido. É o grande perigo de esquecer. As pessoas estão vivendo hoje como se esquecendo que um dia vão morrer. As pessoas estão vivendo hoje pensando que não tem nenhuma condenação para eles. As pessoas estão vivendo hoje, mesmo sabendo que são pecadoras, mas não procura o Salvador que pode perdoar os seus pecados e assim ter a sua vida transformada, não preocupa com isso. E quando aconteceu o pior? Vão lembrar, como Pedro lembrou. Ele me falou. O grande perigo isso. Há um texto na Bíblia, lá em Provérbios, que diz, o avisado vê o mal e desvia dele. O simples passa e sofre a pena. Então não seja considerado uma pessoa simplória nesta hora em que você está recebendo um alerta, um aviso, uma admoestação até para tomar uma atitude, e você vai deixando, depois eu faço isso, depois. Para muitos, esse depois nunca vai chegar. E ele nunca tomou e tomará essa decisão. Então é muito importante eu te alertar aqui, te avisar que é necessário você estar cuidando da tua vida. Olha, quando eu olho para a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, cheia de avisos, cheio de alertas, são profecias, são palavras. Mas quem prova que este livro é a palavra de Deus? Olha, o próprio livro se prova. Eu não preciso afirmar para você que é, eu não tenho dúvida disso. Mas eu não preciso estar aqui trazendo uma apologia sobre, uma defesa sobre a veracidade da Bíblia. A Bíblia mesmo se prova. Quando lá em Gênesis fala que nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, passam 4.000 anos, nasce Jesus, isso já é uma prova. Esses que viveram o Antigo Testamento não viveram o tempo de Jesus, que já está no Novo Testamento. Então provou. Quando lá no Antigo Testamento fala que Jesus seria morto no meio de 2 malfeitores, então isso está escrito e só foi comprovado quando Jesus nasceu. Ele foi crucificado entre 2 ladrões. Quando está escrito lá no Antigo Testamento que Jesus nasceria em Belém, e quando Jesus nasceu, olha o que aconteceu. O governo provocou um alistamento. Para esse alistamento, Maria e José tiveram que ir a Belém para alistar. Chegando lá, Maria estava nos últimos dias da gravidez e Jesus nasceu numa manjedoura em Belém. Olha só, se isso não é confirmar a veracidade deste livro tão glorioso e tão importante. Então, não coloca dúvida na Bíblia, não.
Deus tem preservado esta Bíblia, esta palavra no transcorrer da história. Quantas Bíblias foram queimadas, quantas vezes a Bíblia foi perseguida, quantas pessoas foram mortas porque liam a Bíblia, quantas pessoas foram proibidas pelas suas religiões de lerem a Bíblia. E ali a Bíblia permanece sendo a palavra de Deus, a mesma. Aí chega alguém que nem entende de Bíblia, nem lê Bíblia, e fala, a Bíblia precisa ser mudada. É a vida dessa pessoa que precisa ser mudada, não é a Bíblia. A Bíblia é o mesmo livro que fala da mudança, necessidade da mudança, necessidade de crer em Deus, necessidade de ter Jesus como Salvador, necessidade de adotar o caminho perfeito que nos leva a Deus, que é Jesus, necessidade de abrir o coração para o Espírito Santo, necessidade de ter o nome escrito no livro da vida, necessidade de deixar de ser criatura para ser filho de Deus. Mas muitos insistem, não, eu quero ser criatura, eu não quero ser filho de Deus. Porque quando você rejeita Jesus, rejeita assim, não quero, ou rejeita ignorando, não, deixa isso para lá, isso é coisa desse povo que está criando, então você está dizendo, eu não quero esse Jesus. Ou então alguns ficam neutro. Olha. Quem está na neutralidade da vida já está de um lado, e o lado não é o lado bom, é o lado ruim, porque o lado bom exige atitude, o lado bom exige decisão. Não conforma com a neutralidade, e tome essa decisão e venha para Jesus, porque o que Ele tem para você é algo grande, é algo precioso e algo maravilhoso. Ainda bem que Pedro arrependeu-se e aí está um instrumento importante, o instrumento do arrependimento está à disposição de cada pessoa, você pode adotá-lo e a Bíblia diz que aquele que arrepende e deixa alcança a misericórdia. Pedro se arrependeu e depois teve sim, aquele encontro com Jesus lá no mar de Tiberíades, já pôde confessar as suas fraquezas e receber força de Deus naquela missão que Jesus deu a ele. Depois veio o Pentecoste e consolidou aquilo e a vida dele tornou-se um instrumento importante e maravilhoso para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. A decisão é sua e o alerta o aviso decida agora por Jesus e você será uma nova criatura, abençoada, feliz e vitoriosa. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou clamar a Deus a seu favor. Oremos juntos então. Senhor Deus e Pai, é na autoridade do poder do nome de Jesus que nesta hora eu clamo a Ti, rogando a favor de todas as pessoas cujos nomes estão sendo apresentados diante do Senhor. Alcança, Senhor, cada pessoa onde ela está e manifesta na vida desta pessoa o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória, a Tua misericórdia, a Tua unção, a Tua virtude e opera milagres, curando, libertando, salvando, transformando, alertando, avisando para que todos vivam contigo uma vida feliz, abençoada e vitoriosa. Alcança, Senhor, todas essas pessoas onde elas estão e manifesta poderosamente na vida delas. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você. Se Deus nos permitir, nos encontraremos segunda-feira, neste mesmo horário, para mais um momento de fé, esperança, alegria e vitória. E, terminando, diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.